direcionamento para as palavras que eu ia ministrar de tarde, a palavra da noite. E o Espírito Santo colocou no meu coração, ó, avisa ao meu povo. Depois, se você buscar lá, você vai ver essa live. Avisa ao meu povo que há um grande levante do inferno. O inimigo se levantou com grande força contra a igreja. Mas levantou com tudo. Levantou com tudo. Por quê? Porque está para chegar um tempo de rompimento. Está para chegar um tempo de milagre. Está para chegar um tempo de abertura de portas muito grande. E o inferno, sabendo disso, já se levantou e está vindo com tudo contra a igreja. Avisei isso no dia 12. Hoje é dia 26. No dia 12 de junho eu avisei. Olha, irmãos, orem, se preparem, porque o inimigo vai atacar. E já está atacando, e já se levantou. Eu avisei. Não avisei? Tá anotado aí na live. Tá anotado aí. E realmente foi um tempo, tem sido um tempo, irmãos, onde o inimigo tem, olha, é guerra na família, é guerra de saúde, é marido, é mulher, é filho se levantando contra os pais, olha, tá acontecendo aconteceu um monte de coisa. Eu só quero dizer para você, não fica preocupado não, tá tudo certo. O Senhor Jeová dos Exércitos está no controle, amém? O Senhor Jeová dos Exércitos está no controle. Quando Deus avisa, é porque vai acontecer, irmãos. Eu estou aqui como voz profética. Não é porque eu não falo Chique Balamacia, dê para mim sua glória, que não... Cara, eu estou aqui como voz profética sobre a sua vida. Deus avisou, olha, a chapa já esquentou e vai esquentar mais. Manda a igreja se preparar. E aí, eu vejo que realmente o troço ficou estreito, irmãos. A chapa ficou quente mesmo. Ficou quente. Mas eu não estou preocupado, porque esse ataque do inferno contra o povo de Deus é o prenúncio de que a vitória está chegando e vem milagre de Deus chegando para nós aí. Então, hoje, nós vamos ler a palavra de Deus em Êxodo capítulo 1, versículo de número 8 ao versículo 12. Levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e é mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se juntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, guarda isso aí, igreja, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Preste atenção. E puseram maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então presta atenção na palavra dessa noite. Sabe qual é o tema da palavra dessa noite? Aflições como molas propulsoras. Repita comigo: aflições como molas propulsoras. Traduzindo, a aflição me faz crescer. Aflições não matam filhos de Deus. Aflições não destroem os filhos de Deus. Aflições fazem os filhos de Deus crescer. E nós precisamos entender isso, igreja. Nós estamos numa geração que não aguenta a pressão do inferno. Nós estamos numa geração que não aguenta sofrer. Nós estamos numa geração que não aguenta ser contrariado. Nós estamos numa geração que não consegue receber não de Deus. Nós estamos numa geração que quando o diabo ataca, ela morre. Você presta atenção. João morreu decapitado. Paulo
morreu assassinado. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. E sabe o que aconteceu? Quando o rei do Império Romano resolveu, o que aconteceu? Jesus subiu ao céu, houve o derramar do Espírito Santo, os discípulos foram cheios, e o evangelho começou a ser pregado com poder. E a igreja começou a crescer, 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 crescer. E Roma falou o quê? Temos que matar os cristãos. Então Roma decidiu matar os cristãos. E aí o que eles fizeram? Se você pegar os livros de história, vai ler livro de história, não é Bíblia. Agora não vou ler Bíblia não, vai ler livro de história. Livro de história. Eles pegavam o rei de Roma, ele pegava os cristãos, ele pegava os filhos de Deus, os servos de Deus, os cristãos, os crentes, aqueles que amavam a Cristo, aqueles que eram de Cristo, e eles colocavam os cristãos amarrados em tecidos, vivos, mergulhavam dentro de um barril de óleo, erguiam por uma corda, pendurada nos postes da cidade de Roma, e acendiam. Então a cidade de Roma, por muitas vezes, era iluminada por cristãos pegando fogo vivo. No domingo, tinha um coliseu, sabe aquele coliseu que parece um Maracanã, que tem lá, aquele estádio que tem lá em Roma? Vai ler livro de história, isso aí não é Bíblia, não é livro de história. No coliseu, eles deixavam os leões com fome, e quando chegava no domingo lá, no sábado, um dia da semana, eles pegavam e lotavam o estádio de Romanos, e pegavam os cristãos que tinham sido presos pregando o evangelho, abriam o estádio e deixava os cristãos no meio do estádio e soltava os leões, para que os leões devorassem os cristãos diante de todo o povo, e os cristãos eram devorados vivos. E aí você sabe o que acontecia? A igreja crescia, 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 sem parar. O evangelho tomou uma proporção gigante, até que Constantino descobriu o seguinte: quanto mais eu mato, mais eles crescem. Então eu tenho que me juntar a eles, eu não tenho que destruí-los, eu tenho que me juntar a eles e corrompê-los. E foi aí que infelizmente Roma corrompeu o povo de Deus. Então presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Aflição não vem para matar crente, aflição não vem para destruir crente, aflição vem para fazer você crescer, aflição faz você ser maior. Pega os homens de Deus da Bíblia e me diz qual deles que teve moleza. Eu vou te contar, teve um homem de Deus que teve moleza, e acho que tem um monte de gente que queria ser igual a ele. Tem um monte de gente hoje orando para ser Salomão. Irmãos, Deus chegou para Salomão e falou assim: Salomão, tu vai construir meu templo, cara. Faz o seguinte, pede o que tu quiseres, pede o que tu quiser, eu vou te dar. Salomão pensou e disse: Deus, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Eu quero ser um homem sábio. E aquilo foi tão especial para Deus que Deus disse: rapaz, como você pediu sabedoria, não pediu riqueza, não pediu a morte dos teus inimigos, você não pediu nada para você, mas você pediu para o meu povo, eu vou te dar uma bênção, eu vou te ajudar. Você nunca vai ter guerra, você não vai ter inimigos. Então, se você acha que na Bíblia existiu uma pessoa que não teve problema, existiu. Salomão não teve problemas. Salomão nunca teve um inimigo. Salomão nunca foi numa guerra. Salomão nunca teve um cara contrário a ele. Salomão todo mundo amava, todo mundo gostava, todo mundo bajulava, todo mundo dava presente. Salomão teve 1000 mulheres. Salomão foi o cara mais rico do mundo. Salomão foi o cara mais sábio do mundo. Salomão foi o cara mais poderoso do mundo. Salomão era tudo, irmãos. É tudo que você quer ser. Salomão era um cara que não tinha problema, não tinha inimigo, não tinha dificuldade. Tudo Salomão tinha. Aí você fala: pastor, eu queria ser Salomão. Só que teve um problema. Salomão não teve problemas, não teve dificuldades, não teve inimigos. E sabe o que aconteceu com Salomão? Ele se perdeu de Deus. Salomão chegou ao ponto
de pegar os filhos, os bebês, filhos dele, filhos de sangue dele, e jogar dentro do fogo para sacrificar Moloque. Você tem noção do que é isso? Esse homem se perdeu de Deus. Então ouça o que eu vou te dizer. As provas na tua vida, as lutas que você enfrenta, as dificuldades, esses ataques do inferno, essas aflições que te sobrevêm, meu irmão, elas vêm para te dar crescimento, elas vêm para te fortalecer, porque você sabe que você é um servo de Deus. Eu digo o seguinte: Salomão conhecia as coisas de Deus. Se você chegasse e falasse assim: que árvore é aquela ali? Salomão falava: essa árvore é a árvore tal. Qual fruto? Fruto tal. Qual mês que dá fruto? Fruto da mês tal, tal. Quem que espalha a semente? Macaco tal, em tal lugar, passarinho tal, em tal lugar. Se você olhasse para um passarinho, Salomão dizia: esse passarinho é passarinho tal, bota tantos ovos por mês. Ele sabia tudo da natureza, ele sabia tudo das coisas do homem, mas Salomão não conhecia Deus. Aí você pega o pai de Salomão, o nosso irmão Davi. Caraca, imagina um cara que tudo dava errado, era guerra, era inimigo, gente que ele abençoava, ferrava com a vida dele. Ele abençoou Saul, Saul queria matar, ele ajudava Saul, Saul queria destruir. Pessoas que se levantaram, o filho dele, o filho de Davi, se levantou para matá-lo, para roubar o trono dele, para destruir. Um filho de Davi estuprou o próprio irmão, o outro filho de Davi matou o filho estuprador. Cara, a desgraça estava sobre a vida de Davi durante muito tempo. Davi viveu coisas terríveis na sua vida e na sua família. Davi fugitivo foi se esconder numa caverna. Quando ele viu, tinha 400 malucos, doidos, endividados atrás dele. Só que em tudo isso Davi crescia. Em tudo isso Davi se aproximava mais de Deus. A cada luta, a cada prova, a cada momento ruim, Davi se achegava mais a Deus. Davi conhecia mais a Deus. Davi amava mais a Deus. Quem somos nós melhores do que os nossos irmãos do passado e até do presente? Sabe qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que nós achamos que as guerras vêm para nos matar, que Deus deixa o inimigo vir para nos destruir. E isso não é real. E eu quero usar esse texto nessa noite para você, para te deixar isso muito claro. Primeiro eu quero te mostrar que Deus nos fez para crescer. Filho de Deus tem que crescer. E o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz uma coisa muito especial: crescei no conhecimento e na graça. Sabe o que significa isso? Maturidade. Filho de Deus tem que se tornar maduro, irmão. Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, e o que amadurece é pancada. Às vezes a gente fala: pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Abre a tua Bíblia, Hebreus. A gente acha bonito dizer assim: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Então abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12. A Bíblia está dizendo assim, Deus falando: eu castigo aqueles a quem amo, e eu açoito aqueles a quem eu recebo por filho. Hoje, se um pai açoitar um filho, ele vai preso. O filho bota ele na cadeia e nunca mais fala com ele. Mas Deus diz o seguinte: os filhos dele, ele açoita, quero ver quem vai lá brigar com ele, quero ver quem vai lá prender ele. Então essa história que a gente fala assim: ah, Deus é amor, mas todo pai que ama corrige. Então presta atenção, quando vem a luta, a adversidade, os problemas, as crises, elas não vêm para te destruir, elas vêm para te fortalecer. Existe um rapaz, um importado, eu não sei o nome dele, mas é só você procurar no YouTube, qualquer coisa do Google, você vai achá-lo. Ele não tem os dois braços e ele não tem as duas pernas, ele nasceu assim. Ele disse que até os 8, 12, 14 anos ele tentou o suicídio várias vezes, ele quis se matar, porque ele era uma aberração, ele não tinha braço, ele não tinha perna. Só que esse garoto, ele conheceu a Cristo Jesus, ele entregou a vida dele para Cristo Jesus. Esse cara hoje, ele surfa, esse cara joga bola, esse cara, ele já pregou em quase o mundo inteiro, esse cara já ganhou mais de 200 mil almas para Jesus. E sabe o que ele fala no testemunho dele? Se Deus me mandasse escolher
entre ter pernas e braços e deixar de viver tudo que eu vivi com ele, eu preferia continuar sem as pernas e sem os braços. Então entenda uma coisa, meu irmão, Deus te ama o tempo todo Deus é bom. Pastor, mas está dando tudo errado. Deus continua bom, porque Deus cuida de você. É isso aí, Mônica, Nick, o nome dele. Obrigado, Mônica. Deus te ama. E Deus quer te amar. Eu vou te mostrar isso, vou te mostrar rapidinho. Vou falar da nossa geração, que eu tenho muita honra dessa geração, muita. A honra, essa geração dos anos 70, 80 é uma geração ainda muito top. Cara, a maioria de nós não tinha nada, não ganhamos dinheiro, não ganhamos recursos dos nossos pais. A maioria começou a trabalhar com 12, 13, 14 anos. Todo mundo se virou, todo mundo tornou profissional. Hoje todo mundo tem suas casas, a maioria, né, que eu digo assim, todo mundo sempre, claro, tem as exceções, mas a maioria se tornou trabalhador, tem os seus negócios. Hoje nós temos pessoas da geração de 70 que têm empresas grandes, empresas grandes mesmo, que rodam dinheiro e que não sabem nem assinar um cheque. E os caras estão no poder. Então presta atenção, pessoas que enfrentaram dificuldades, aprenderam a trabalhar cedo, a ganhar dinheiro cedo, e que tiveram que comprar a primeira bicicleta com dinheiro, trabalhar igual eu. Fui ter minha primeira bicicleta com 15 para 16 anos, trabalhando de servente de obra. E aí você pega uma geração que trabalhou, aprendeu a valorizar, aprendeu a honrar pai e mãe, aprendeu a honrar as coisas, aprendeu a valorizar cada centavo que ganha, aprendeu a ser feliz. Aí você pega uma geração hoje, irmãos, que tem tudo, não se esforça para nada. E aí se você fala que não vai dar o celular, ele quer se matar. Se você falar que vai tirar a internet, ele diz que vai se jogar do prédio. Se você falar que não vai dar o brinquedo, ele fala que vai se corta com gilete. Então você vê a proporção de uma geração que não tem dificuldades. É por isso que a Bíblia diz que o céu vai ser tomado à força, irmãos. Não dá para entrar no céu menino. Paulo disse: até quando vocês vão tomar leite? Vocês já tinham que estar comendo comida sólida. Então, nós não podemos nos tornar uma geração que não tem resistência. E o que traz resistência, irmãos, é pancada, não tem jeito. Quando você pega e assiste uma luta de UFC, pô, o cara chegou lá, ganhou, campeão, uma luta, o cara ganhou 300 mil reais, 300 mil dólares, já vi lá a luta de ganhar quase $1 milhão numa luta. Ah, pô, o cara entrou ali, ó, meia hora ganhou $1 milhão. Pô, agora vai ver quanto tapa ele tomou, quanto suco, quanto que ele apanhou na vida para chegar até ali. Então, irmãos, a palavra dessa noite, ela vai te dizer muitas coisas importantes. A primeira dela é o seguinte: Deus te fez para crescer. Você tem que crescer. E você vai crescer. Você vai crescer espiritualmente. Você vai crescer humanamente. Eu profetizo nessa noite que você vai crescer financeiramente. Você vai crescer na unção, você vai crescer no conhecimento de Deus. Há essas aflições, irmãos, cada luta que a gente passa, a gente conhece um pouquinho mais de Deus. Quando você passa pela doença, você conhece Jeová Rafá, o Deus que sara. Quando você passa pela escassez, você conhece Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quando você passa por uma injustiça, você conhece Jeová Tsiqueno, que é o Deus que é a nossa justiça. A cada luta, cada problema, cada guerra, cada situação, você vai conhecer Deus de uma forma que você não conhecia. A cada momento que você vai atravessando um problema, uma luta, você vai descobrindo um Deus que você ainda não tinha descoberto. E isso vai gerando intimidade. Irmãos, ouça o que eu vou te dizer. A cada luta que você passa, você admira mais a Deus. Eu profetizo nessa noite, você vai crescer em nome de Jesus. Você vai crescer. Deus te fez para crescer. Eu não aguento, é muita luta, pastor, é muito problema, eu estou sem dinheiro, pastor, a crise, a pandemia, pastor, minha empresa vai quebrar, eu vou ser mandado embora, eu não vou ter serviço, pastor, o mundo está em crise, não sei o que, pastor, minha casa, minha família, meu casamento. Meu irmão, Jesus te avisou, no mundo tu tereis aflições. E o que ele disse? Fica desanimado, fica triste, foi isso que ele falou? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Jesus está com você. Então presta atenção, Faraó, ele não entendia
ele não sabia quem era aquele povo que estava ali. Para ele era só um povo escravo. Mas ele notou uma coisa: esse povo é grande. E a Bíblia diz que ele teve medo. Ele teve medo do crescimento de Israel. Ele teve medo. Sabe o que eu vou te dizer nessa noite que você não sabe? Eu vou fingir que você não sabe. O inferno tem medo de você. Que é isso, pastor? Não, de você carnal não. Você carnal ele vai bater na tua cara. Ele tem medo de você cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tem medo quando você acorda de manhã e entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Se veste da palavra, se alimenta da palavra, o diabo fala: hoje lascou, que lá vem eles, lá vem eles, lá vem eles com tudo. A Bíblia diz: peraí, o povo era escravo, gente, não tinha arma, era tudo lascado, só carregando peso. E o inimigo com medo, Faraó com medo. Irmãos, o inferno sabe que se você estiver na presença de Deus, já deu ruim para ele. O inferno sabe que se você se posicionar, o crescimento vai acontecer. Sabe por quê? Porque você tem um DNA de Deus. Como diz os irmãos da Argentina, o Martins está aí, você tem o ADN de Deus. Você tem o DNA de Deus. E o DNA de Deus é crescimento. Tudo o que Deus fez para crescer. O ser humano nasce pequenininho, cresce. A semente germina, cresce. Tudo que Deus fez, cresce, cresce, cresce. É o DNA de Deus. A igreja cresce. A igreja cresce. O povo de Deus cresce. Os milagres crescem. A unção cresce. Porque crescimento faz parte do DNA de Deus. Presta atenção. Até na ciência, raquitismo é doença. Até na ciência, nanismo é doença. Até na ciência, incapacidade de crescimento precisa de tratamento. E tem muitos filhos de Deus que não conseguem crescer, que não conseguem romper, que não conseguem aumentar, estão sempre paralisados ou diminuindo. Ah, mas é porque eu estou tendo muito problema. Peraí, mas você está tendo muito problema, então glorifica a Deus, porque esses problemas vieram para te fazer crescer. E aí eu vou te dizer uma coisa: você foi feito para crescer. Segunda coisa interessante, o inimigo acredita muito em você. Pastor, para com isso. Pelo amor de Deus. Cara, o inimigo acredita muito em você. Ele acredita tanto em você. O inimigo acredita tanto em você que ele passa o dia inteiro tentando te convencer que você não é ninguém. Ele acredita tanto em você que ele passa o dia inteiro tentando te convencer de que o melhor é desistir, de que o melhor é parar, de que Deus não te ama, de que você não vale nada, que você não vai chegar a lugar nenhum. Porque presta atenção, ninguém perde tempo com o cachorro morto, irmão, ninguém perde tempo com quem está destruído. Se você não valesse nada, o inimigo não ia ligar para você, nem ia perder tempo. Afinal de contas, você é um nada, você é um Jean ninguém, uma Maria ninguém. Ele para que vai se preocupar? Se ele gasta tempo com você, se o inimigo gasta tempo com você, porque ele acredita no teu potencial, ele sabe que se Deus se revelar na tua vida, o inferno vai perder feio. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Faraó temeu o povo, se preocupou com o povo de Deus, mas eram escravos, não tinham armas, não eram guerreiros, mas ele se preocupou. O inimigo tem medo de você quando você está na presença de Deus. Só que ele tenta te convencer o tempo inteiro que você não vale nada. O inimigo acredita em você, e por mais que você não entenda isso, ele acredita muito mais em você do que você mesmo. E sabe por quê que você não tem paz? Porque o inimigo acredita em você. Sabe por que você tem lutas? Porque o inimigo acredita em você. Sabe por que o inimigo te ataca o tempo inteiro? Porque ele acredita em você. Ah, pastor, o que é isso? Cara, se ele não acreditasse em você, ele não gastava tempo com você.
Se ele não acreditasse em você, no teu potencial em Deus, ele não tentava te destruir. E aí eu vejo que uma coisa que a gente às vezes precisa entender isso, é que às vezes a gente não acredita na gente. Você não acredita em você mesmo. Às vezes você não acredita que Deus pode te usar. Às vezes você não acredita que Deus pode te erguer e fazer de você uma nação, como eu ministrei nessa noite aqui, que Deus pegou um Ismael, um garoto perdido, desamparado, órfão lá no deserto, abandonado pelo próprio pai, jogado às traças para morrer no deserto. Deus pega aquele garoto e transforma numa das maiores nações do mundo. Então às vezes a gente não consegue acreditar em nós mesmos, a gente não consegue acreditar que Deus tem um projeto. Ou se Deus tem um projeto, a gente não acredita que a gente vai viver esse projeto. Então o inimigo acredita muito em você, mas você acredita em você? Você acredita que Deus vai te usar? Você acredita que em Deus você vai fazer proeza? Você acredita que em Deus você vai virar esse jogo? Você acredita que em Deus a tua sorte vai ser mudada? O que importa é o que você acredita. E é por isso que o inimigo passa o tempo inteiro tentando te convencer de que você é um derrotado, de que Deus te odeia. Realmente, o texto do escritor aos Hebreus, tio Ney chegou aqui, meu amigo tio Ney, foi fazer umas viagens de Kombi e ele voltou. O escritor aos Hebreus, ele fala algo muito interessante. Ele diz que a correção, no momento que ela é aplicada, ela tem um gosto amargo. Não existe nenhum ser humano em pleno juízo que diga assim, eu gosto de apanhar. Né? Se for normal, não gosta. Se for um ser humano íntegro do juízo, não gosta. Ninguém quer apanhar. E todas as vezes que você bate no teu filho, agora não, que agora não tem ninguém batendo nos filhos mais, não pode, mas quando os nossos pais batiam em nós, quando os nossos pais nos batiam, a gente não ficava contente com eles, não. A gente fala assim, pai, como você é maravilhoso, me bate mais, porque eu amo ver o senhor me bater. Não, claro que não. A gente chorava, gritava. Eu lembro de mim fazendo pirraça, com a cabeça na parede, dizia que não queria ser mais daquela família. A gente ninguém gosta de apanhar. A Bíblia diz que a correção, ela traz um gosto amargo quando ela está sendo aplicada. Mas a Bíblia diz que depois ela produz frutos de bênção. Aleluia! Olha, as pancadas da vida te geraram uma pessoa mais forte, mais capaz. E aí, outra coisa que me traz esse texto, Faraó falou, vamos fazer o seguinte, vamos arrebentar com esse povo. Vamos dobrar a carga, vamos afligi-los. Eles não vão ter tempo nem de respirar, nós vamos arrebentar com eles. Mais trabalho, mais luta, muito problema, muito mesmo. A carga vai ficar insuportável, esse povo não vai aguentar. E aí sabe o que aconteceu? Olha o que a Bíblia está dizendo. Quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam. Povo de Deus é igual massa de bolo. Já tinha um pastor que dizia isso. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais bate, mais aumenta. A casa de louvor é prova disso, irmãos. Quando a casa de louvor nasceu há 17 anos atrás, tinha gente que parava as pessoas na rua e dizia, está indo para onde? Vai ter na casa de louvor, vai não, aquilo lá é uma igreja de maluco, aquele cara lá, aquele moleque lá é doido, não vai para lá não. Nós fomos chamados de boate gospel, nós fomos chamados de forró gospel, nós fomos chamados de um monte de coisa, nós fomos chamados de inferninho, nós fomos chamados de um monte de coisa. Bateram na gente até não querer mais. Cansei de passar na rua, irmãos. Às vezes de bermudinha, né? Tal, dia de sol, bermudinha e tal. Eu, dava a paz do Senhor aos irmãos. Os irmãos viravam a cara para mim, não dava a paz do Senhor. Apanhamos a rodo, falaram mal da gente, tudo que podia. Só que adiantou? Estamos nós aí crescendo, irmãos. Presta atenção, você tem um DNA de Deus. As aflições vieram para te fazer crescer. As lutas te vieram para fazer crescer. O meu querido filho, o pastor Martim, está dizendo ali, glória, esse é o tempo de expansão sobrenatural, Pai. Eu creio, eu também creio. E eu também creio, hijo, em nome de Jesus, esta expansão há de chegar em Argentina, em Ezeiza, em nome de Jesus. É tempo de expansão, irmãos.
Ah, mas está muito difícil, é muita luta. Glorifica, 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 porque essa luta é crescimento do povo de Deus. As aflições são molas propulsoras. Por quê, irmãos? Depois dessa quarentena, nunca se orou tanto, nunca se viu tanta live, nunca se buscou tanta palavra igual agora. As famílias estão orando mais, lendo mais Bíblia, lendo livro, lendo a palavra, vendo mais live, recebendo. E aí o que acontece? Estão se alimentando de Deus. O que vai acontecer com essa igreja, irmãos? O que tu acha, né, que vai acontecer? Esse povo vai explodir, irmãos. Vai crescer, irmãos. Vocês estão se alimentando de Deus. E isso vai trazer crescimento. Você vai bombar em nome de Jesus. É que a gente fica paralisado. Ai, é muita luta, é muito problema, eu não aguento. Aguenta sim, claro que você aguenta. A Bíblia diz que você não será provado além do que você possa suportar. Você aguenta, claro que aguenta. Você aguenta. Porque ao teu lado está um Deus poderoso que te ama. E Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem promessa para a minha vida. Deus tem promessa para nós. Faraó falou, bate, vamos arrebentar. Faraó tentou destruir o povo, e quanto mais ele espancava o povo, mais o povo de Deus crescia. É tempo de expansão, de crescimento. Quanto mais afligiam, mais cresciam. Sabe essa história de que eu estou diminuindo? Pastor, eu estou diminuindo, minha empresa está acabando. Pastor, meu ministério está morrendo. Pastor, Deus colocou uma coisa na minha mão, meu sonho está morrendo, pastor. Pastor, meus sonhos estão morrendo, eu não tenho mais sonhos, eu estou diminuindo, pastor, eu estou morrendo. Olha o que eu vou te dizer nessa noite. Meu irmão, eu estou aqui nessa noite como voz profética. Me recebe aí na tua casa, tá? Não me manda embora não. Não fica bravo comigo, não queira. Eu estou falando como voz profética de Deus, eu não vim aqui brincar não. Eu não vim aqui gastar meu tempo, eu não estou aqui porque eu não tenho o que fazer não, eu tenho um monte de coisa para fazer, e principalmente tentar descansar. Eu estou aqui como voz profética nessa noite, para dizer ao povo de Deus, as aflições fazem parte do nosso crescimento. O Deus Todo-Poderoso está conosco e está no controle de tudo. E se o inferno se levantou, é porque ele sabe que está sendo liberado um tempo de glória. A igreja do Senhor vai viver uma grande expansão nesses dias. Vocês vão ver milagres que vocês ainda não viram, igreja. E a palavra, ela está nos dizendo isso. Aí a pessoa fala, pastor, eu estou morrendo. Pastor, eu estou acabando. Pastor, eu estou... Não tem jeito, pastor, está acabando. Olha só. Época de crise com Deus, época de crescimento, irmãos. Pois é o momento perfeito para Deus mostrar quem Ele é na tua vida. Sabe, irmãos? Faraó falou, agora eu arrebento. Vou destruir o povo de Deus. E o que aconteceu? Quanto mais ele judiava, quanto mais ele espancava, mais o povo de Deus crescia. Meus irmãos, Jesus foi esmagado numa cruz. Porque o inferno acreditava que se eles esmagassem Jesus naquela cruz, se eles triturassem Jesus naquela cruz, se eles matassem Jesus naquela cruz, eles seriam vitoriosos. E eles trituraram, amassaram, esmagaram Jesus na cruz e mataram Jesus. Porém, a Bíblia diz que Jesus, quando voltou, meu irmão, eles mataram aquele Jesus homem, humilde. A Bíblia diz que era um homem de dores, que sabia o que era sofrer, né? Jesus sabia o que era sofrer. Mas eu quero ser igual Jesus. Eu quero fazer milagre igual Jesus. Eu quero andar sobre as águas igual Jesus. Eu quero multiplicar pão igual Jesus. Eu quero curar enfermos igual Jesus. Só não quero sofrer igual Jesus. Mas não dá para ser igual Jesus só de um lado. Tem que ser Jesus todo, né? E eles mataram aquele Jesus de dor.
Eles destruíram aquele Jesus de dor. Mas quando Jesus voltou maior. Mas voltou muito maior. Jesus voltou, aquele Jesus lá de João, em Apocalipse, da ilha de Patmos. Olhos de fogo, espada saindo da boca, cabelo branco, vestes brancas, escrito na coxa, Rei dos Reis, poderoso, caramba, pés reluzentes. Olha como é que voltou, rapaz, voltou poderosaço mesmo, aí voltou para acabar com tudo. Ele disse: eu tenho as chaves do inferno, da morte, o governo, agora o governo tudo acabou, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então presta atenção, Jesus foi o exemplo máximo de que aflições trazem crescimento. A fúria de Faraó, o decreto de Faraó em matar, em perseguir, o que ele não, aqui o pastor Martins está falando isso, o que Faraó não sabia é que ao perseguir o povo de Deus, ao empurrar o povo de Deus contra o mar, né? Agora eu vou matar o povo de Deus afogado. Ele não sabia que o que ele estava criando era um milagre, porque o mar ia se abrir, e o povo de Israel ia viver algo que nunca tinha vivido, e andar em caminhos novos. E a palavra de Isaías 43:19 diz que Deus está gerando caminhos no deserto, e se Deus está criando caminho no deserto, é porque Ele sabe que o povo dele está passando por lá. Deus não está criando caminho para os ímpios passar, Deus está criando caminhos para os filhos dele passar. Deus sabe o teu deserto, Deus sabe o tamanho do teu deserto, Deus sabe o tamanho da luta que tu está enfrentando, e Ele vai criar caminhos. Quando o Faraó nos persegue, irmãos, Deus abre caminho no deserto, Deus abre caminho no mar, para que o povo dele passe, aleluia. Faraó estava empurrando o povo de Deus para uma temporada de glória, é o que o pastor Martim está dizendo aí, e é verdade isso. O povo de Deus estava sendo empurrado para uma temporada de milagres. 400 anos de escravidão, chicote nas costas. Que milagre que eles viveram? Nenhum. Mas quando a aflição aumentou, quando o inimigo dobrou o chicote, a glória de Deus começou a se manifestar de forma tremenda. Quanto mais ele afligia o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. Porque em épocas de crise, Deus quer mostrar a diferença dele na tua vida. Sabe o que Moisés diz lá em Êxodo, capítulo 33, se eu não me engano? Ele diz assim: Deus, a única coisa que diferencia a gente dos outros povos é que tu anda com a gente. Ele não disse assim: a nossa diferença é que nós não temos problema, Deus. A nossa diferença é que tudo para nós dá certo e para eles dá errado. A diferença, Deus, é que para a gente aqui tudo funciona e para eles dá tudo errado. Não. Ele disse: a única diferença que tem entre eles e nós é que tu andas conosco. A partir do momento que Deus está contigo, você tem tudo que você precisa. Mas vai ser sempre do jeito dele, nunca do teu jeito. Porque ele sabe o que é melhor para você. E às vezes a gente fala: eu não aguento mais sofrer, é muita luta, é muita luta, é muita... Ué, essa luta é para o teu crescimento, meu irmão. Essa guerra que o diabo está implantando contra a tua vida, contra o teu sonho, contra o teu projeto. Essa guerra que o inimigo tem feito para fazer você desistir, essa guerra que o inimigo tem feito para você desistir do projeto, do sonho, cara, isso mostra só uma coisa: você está no caminho certo. Porque quando você está no caminho errado, o inimigo te dá o bracinho e vai junto contigo. Vocês são amigos. Por isso que Jesus disse o quê? O mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo. E eu também não sou. Eu termino essa palavra dessa noite dizendo para você o seguinte: eu profetizo sobre a tua vida que nesse tempo de crise, de dificuldade, vai ser um tempo tremendo de multiplicação sobre a tua vida. Você vai multiplicar, você vai crescer. Você vai crescer em Deus, você vai crescer com Deus, você vai crescer para Deus.
Você vai ter mais intimidade com Deus, você vai orar mais a Deus, você vai falar mais com Deus, você vai sentir mais a presença de Deus e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Sabe, irmãos, isso é tão tremendo que nesse tempo que tem muita gente já preparando para entregar os pontos, para morrer, para desistir, eu estou me preparando, Tinei, para viver milagre. Eu estou me preparando para viver coisas tremendas. Eu estou me preparando porque eu estou sentindo que vem coisa grande de Deus. Aí você fala, esse cara é doido, né? Ele deve ter problema. Eu tenho problema, irmão. Eu não sou morador desse mundo. Eu sou do céu, eu estou aqui de passagem. E o tempo que eu passar aqui, eu vou passar acreditando em milagres, num Deus que faz coisas sobrenaturais. Às vezes, esses dias uma pessoa falou assim, pastor, parece que o senhor nem tem problemas. Falei, filho, eu não quero te contar não, porque pode acontecer aquela história daquele filme Aperta o Cinto que o piloto sumiu, você lembra? Que o cara contava a história dele e o pessoal se enforcava. Eu não quero te contar a minha história não. Ah, mas irmão, nós temos luta e não é pouca não, mas sabe o que eu aprendi? As lutas vêm de acordo com a necessidade. Deus sabe o que eu preciso passar para crescer e eu quero crescer. Você vai comparar uma prova de 2º grau com uma prova de faculdade? Não dá. Você vai comparar uma prova de faculdade com uma prova de doutorado? Não dá. Sabe por quê, irmãos? São níveis diferentes. A cada nível vai ficar mais difícil, mas a glória vai ser maior, o mover vai ser maior, a unção vai ser maior, o mover de glória, de poder vai ser maior. E se prepare para viver isso. Se prepare para tocar o sobrenatural, se prepare para crescer, se prepare para ver a glória de Deus. Não se prepara para perder não, não se prepara para entregar não, não se prepara para morrer no Egito não, se prepara para o teu crescimento. As aflições na vida do povo de Deus geram crescimento. E a palavra de Deus, ela deixa isso muito claro para nós. É tempo de realizar, é tempo de deixar muita gente enfadada por tua causa. Olha o que a Bíblia diz, eu acho muito tanto. Eles cresciam tanto de maneira que se enfadavam, que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Sabe, eles ficavam cansados, meu Deus, esse povo não para de crescer, esse povo não para de crescer, esse povo não para de crescer, nós já estamos cansados de ver eles crescer. Vai ser uma época, recebe porque isso é palavra profética, e está sendo anotado, está sendo gravado no YouTube, Facebook, está ficando gravado. Recebe essa palavra hoje, é profética de Deus sobre a tua vida. Muita gente vai se enfadar de ver você crescer. O nego vai ficar cansado, vai, mas como é que pode? Por que dá assim? Por que funciona? Por que dá certo? É simples. Porque a mão do Deus Todo-Poderoso se move a favor dos que lhes são obedientes e fiéis. A mão de Deus não se move sobre quem é crente, sobre quem tem religião. A mão de Deus se move sobre aqueles que são fiéis e obedientes. A mão de Deus se move sobre a vida daqueles que creem. Jesus não veio implantar religião na terra. Jesus veio implantar a noiva de Cristo Jesus. E se você é noiva de Cristo Jesus, crescimento faz parte do teu caráter. Faz parte do teu DNA espiritual. Cresça, amadureça, cresça como filho de Deus. Se prepare para romper com os teus limites. Porque o apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu passei a agir como homem. Nós precisamos amadurecer e crescer espiritualmente. Como o apóstolo Pedro disse, crescer no conhecimento e na graça. E o ambiente perfeito para o crescimento é o ambiente de crise. Sabe, irmãos, na pior crise que nós tivemos nos últimos anos, 2015, 16, fora essa agora, estou falando 2015, 16, na pior crise nós compramos o nosso terreno. Deus vai mover coisas tremendas e sobrenaturais de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua profissão. Você, irmãzinha que está aí, ó,
fazendo teus docinhos, teu salgadinho, tua máscara, teu guisado, teu videozinho no YouTube aí, e que todo mundo, para com isso, não para não, meu irmão, para não, porque presta atenção, é agora que vai acontecer. Vai vir crescimento para o povo de Deus, vai vir expansão para a igreja que vai assustar o mundo, porque o mundo vai falar, mas por quê? O que está acontecendo? Se está tanta crise, como eles estão assim? Porque Deus vai marcar tua família, Deus vai marcar tua casa, Deus vai marcar teu ministério, Deus vai marcar você, se tão somente você não se desviar para a direita nem para a esquerda, se tão somente você não deixar de crer, se tão somente você não abrir mão daquilo que Deus tem te proposto, porque esse texto dessa noite para mim é muito sobrenatural. Quanto mais os afligiam, tanto mais eles cresciam. Quanto mais o inferno ataca, mais o povo de Deus cresce. Ah, mas eu não quero mais luta não. Ah, tá, você quer virar Salomão. Você não quer ter problema, é isso? Aí vai ser difícil. Vai ser difícil, né? Porque o teu Deus te prometeu que aqui na terra tu ia ter aflições. Eu não sei como é que eu vou fazer contigo não. Porque o apóstolo Paulo ainda fala mais assim. Olha, irmãos, o peso dessa luta que nós estamos enfrentando, olha o que Paulo diz, o peso dessa aflição que nós estamos enfrentando não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh! Aleluia, eu estou me preparando para isso, para esse revelar de glória. Eu quero mais é Deus. Eu estou igual a música da comunidade Zona Sul. Eu quero é Deus, vem, que eu quero é Deus. Sabe por quê, irmãos? Paulo diz ainda mais, meus irmãos, não se assustem com as lutas que vocês estão passando. Os vossos irmãos espalhados pelo mundo estão passando por lutas iguais às tuas, ou talvez até pior do que as tuas. Em todo lugar do mundo tem servo de Deus passando por aflição. Em todo lugar do mundo tem servo de Deus sendo perseguido, afrontado, injustiçado. Mas em todo lugar do mundo tem servo de Deus crescendo, rompendo, vencendo, porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre a tua vida. As portas do inferno não podem prevalecer contra a tua alma, porque você é a igreja de Cristo Jesus e é uma promessa de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, para de reclamar das lutas, para de reclamar dos problemas, para de reclamar das dificuldades e começa a adorar e se preparar para o crescimento, porque a igreja do Senhor vai expandir, vai crescer e vai romper. Mas o tempo está muito difícil. Se tivesse fácil, todo mundo ia crescer. Deixa Deus te usar, não se desespera, não perca a tua fé e muito menos a esperança. Não deixa a correção de Deus te gerar ira ou rebeldia, mas faça com que a correção de Deus te faça sentir cuidado. Enquanto Deus te corrigir, é porque você é filho, e é ótimo ser filho de Deus, porque filhos de Deus têm herança. Então que nessa noite o Espírito de Deus fortaleça a tua fé, abra a tua mente, te traga entendimento de que as provações, as aflições são molas propulsoras que vão te empurrar para o centro da vontade de Deus, que vão te empurrar para o crescimento em Deus. Que nesta noite o Espírito de Deus renove a tua alma, a tua fé e o teu entendimento, porque o que Deus tem para você é grandioso e poderoso. Amém? Deus te abençoe. Meu filho Martim Espinosa, e eu quero soltar uma palavra sobre tu casa, sobre tu vida e sobre tu igreja, sobre a família Canaã em nome de Jesus. Há um tempo de expansão sobre tu casa, há um tempo de expansão sobre a família Canaã e Ezeiza, e em nome de Jesus. Amplia a tu tenda, porque a tua espalda está aí o Deus Todo-Poderoso. Segue em frente, delante, vai adelante, 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 porque a tua espalda está aí o Deus Todo-Poderoso,
estaré guardando, te dando poder, autoridade e unção. Em nome de Jesus, que venha um tempo de expansão sobre Ceiza, sobre Buenos Aires. Há de acontecer coisas milagrosas, poderosas em nome de Jesus. E eu creio muito nisso, irmãos. Há uma unção liberada para esse tempo. E se você tomar posse, você vai ver coisas sobrenaturais. Respostas de coisas pelas quais você está orando há tempos. Você vai ver acontecer na tua vida. Mas está doendo, é muita aflição. Glorifica, glorifica e glorifica. Porque a Bíblia diz, quanto mais os afligiam, mais eles cresciam. Isso é DNA de filho de Deus. Quanto mais apanha, mais cresce, mais amadurece e mais vê a glória de Deus. Fomos chamados para vencer, irmãos. Temos batalhas, temos luta, mas a vitória é nossa. Pastor Esté, Pastor João, tomem essa palavra. É tempo de rompimento, de crescimento. E é agora. Deus tem ministrado ao meu coração. É agora. Estou aqui como voz profética para dizer, está se abrindo o tempo do povo de Deus sobre essa terra.